Depois de 3 anos, o milionário fica chocado ao revelar o sombrio segredo do seu filho. Carlos sempre foi o homem mais poderoso da cidade, mas o que mais lhe faltava era amor. A tragédia da morte de sua esposa, uma noite fatídica em que um acidente a levou de forma cruel, o isolou do mundo. O vazio que deixou parecia uma ferida aberta, impossibilitando qualquer tipo de relacionamento saudável com o filho, Rafael. Agora, 3 anos depois da perda devastadora, Carlos notou que o garoto, um adolescente de apenas 16 anos, começava a se afastar dele. O sorriso que antes iluminava o rosto de Rafael se tornara raro, trocado por uma expressão de solidão e dor. Rafael tinha novos amigos. Eles eram diferentes, cercados por um ar de mistério, sempre sussurrando segredos que Carlos não podia ouvir. As paredes da mansão eram testemunhas silenciosas de um relacionamento deteriorado. Carlos se questionava o que acontecia com o filho. Por que o garoto? O estrondo ecoou, e a luz da mansão piscou antes de finalmente se apagar. Ele se levantou rápido, seu coração acelerado. A escuridão da casa sentia-se opressiva. Adentrou o quarto de Rafael, mas o garoto não estava lá. O silêncio era angustiante. Carlos correu para o jardim, onde encontrou Rafael parado, olhando para o céu, envolto em uma aura de luz pálida que parecia emanar dele. Carlos sentiu um nó na garganta. O que era aquilo? Rafael! Ele gritou, o medo tintando sua voz. O filho virou-se lentamente e seus olhos brilharam em um tom sobrenatural. Pai, você precisa entender. O filho começava a falar, mas um trovão ensurdecedor interrompeu suas palavras. Antes que Carlos pudesse processar, uma visão o atingiu. Uma profecia antiga sobre sua família, capaz de revelar um poder imenso, mas perigoso. Ele não queria acreditar. Rafael poderia ser mais do que um adolescente comum. Uma onda de emoções tomou conta de Carlos. Medo, esperança, desespero. O filho, essa extensão de sua própria dor, poderia ser capaz de algo que ultrapassava seus piores pesadelos. O que ele havia escondido? O que aqueles amigos realmente queriam dele? Rafael parecia perdido em um mundo que Carlos não entendia. O garoto balançou a cabeça, como se lutasse contra uma força invisível. Eu não sei como controlar. É algo que está crescendo dentro de mim. As palavras saíam entrecortadas, cheias de terror. Carlos se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Enquanto a tempestade continuava, um pressentimento tomou conta dele. Não eram apenas as habilidades do filho que estavam em jogo, mas também a segurança da própria família. Alguém, um desconhecido, estava observando. Alguém queria Rafael. O que fazer? Proteger ou deixar a verdade vir à tona? A chuva caía pesada, como se o céu chorasse suas angústias. Carlos se viu diante de uma escolha. Até onde iria para salvar seu filho? O amor que sentia era profundo, mas e se Rafael se tornasse a fonte de todos os seus pesadelos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto a tempestade rugia, Carlos olhou nos olhos de Rafael e sentiu seu coração acelerar ainda mais. O medo se instalou. Mas havia algo ali. Uma força que não era só a escuridão do momento. O que você quer dizer, filho? O que está acontecendo com você? Perguntou, a voz embargada pelo terror. Rafael hesitou. O olhar distante. Pai, tem algo dentro de mim. Algo que pode tanto salvar quanto destruir. As palavras quebravam a estrutura de Carlos, como o vidro se estilhaçando. Então um relâmpago iluminou o céu, revelando uma sombra ao fundo do jardim. Alguém estava observando. Demorou alguns segundos até que a figura fosse visível. Era uma mulher, alta com uma aura sombria que pairava ao redor dela. Carlos se lembrou de ter visto aquela mulher algumas vezes nas redondezas, mas nunca soube quem era. Ela parecia sair de um pesadelo. Você não deveria estar aqui, Carlos gritou, tentando reunir coragem. Rafael se virou. Você não entende, pai. Ela sabe de mim. Sabe do que eu sou. Uma onda de confusão tomou conta de Carlos. Do que você está falando, Rafael? A mulher sorriu de forma enigmática. Você realmente acredita que tudo isso é por acaso? Você ignora a herança que corre nas veias do seu filho. Carlos sentiu um frio na espinha, como se a verdade estivesse prestes a explodir diante dele. Herança? Que herança? O que você está insinuando? Rafael se virou para o pai, o desespero claro em seu rosto. Pai, é sobre a morte da mamãe. Ela não era quem você pensa. O que aconteceu naquela noite foi mais do que um acidente. Tem um legado. Algo que ela guardou. As peças começaram a se encaixar de forma ameaçadora. As noites solitárias, as conversas sussurradas e os amigos estranhos. Rafael, o que você está dizendo? Sua mãe, o que você quer dizer? A mulher, se aproximando com passos silenciosos, interrompeu. A verdade está enterrada, Carlos. Sua esposa pertencia a uma linhagem que utilizava poderes ancestrais, e seu filho herda isso. Se ele não entender, estará condenado a um destino que você não pode imaginar. Não, isso não faz sentido, Carlos gritou, o pânico crescendo. Rafael, diga-me que isso não é verdade. Diga-me que não dá nada de errado com você. Rafael, com os olhos começando a brilhar em um tom escarlate, olhou para o céu. Eu não sei controlar. Essa força é algo que me consome. Nesse momento, uma explosão de energia emanou do garoto, como um trovão que ressoou na noite. As árvores ao redor começaram a balançar violentamente e o jardim parecia ganhar vida. A mulher sorriu. É a fase de transição. Se ele não for guiado, perderá o controle e poderá fazer mal a todos. O desespero tomou conta de Carlos e ele se viu diante de uma escolha absurda. Ajudar seu filho ou confrontar uma verdade que poderia destruí-los. Rafael começou a gritar. A dor em seu corpo era evidente. Pai, eu não consigo. Você precisa me ajudar. Carlos percebeu que a tempestade não é apenas do céu, mas algo dentro de seu filho. Um vendaval que poderia arrasá-los. E antes que ele pudesse decidir, uma rajada de vento forte soprava, levantando folhas e criando um redemoinho. A mulher se virou para o céu e falou palavras que soavam como um encantamento, as letras se perdendo na escuridão. A aparência dela se tornou mais opressiva, revelando uma verdade mais obscura do que Carlos jamais imaginou. Um grito ecoou pela noite, um clamor de dor e desespero. E nesse instante primordial, tudo fez clique. Carlos percebeu que a vida que conhecia estava desmoronando. Rafael, a mulher misteriosa, a herança. Tudo levava a uma realidade que poderia destruir ou salvar sua família. O que ele faria agora? Proteger seu filho ou enfrentar o desconhecido? Assim que o relâmpago iluminou o céu novamente, um novo entendimento passou pela mente de Carlos. O que ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir, mudaria tudo o que acreditava saber sobre sua família
e sobre o amor que um dia sentiu. Enquanto a tempestade rugia, Carlos olhou nos olhos de Rafael e sentiu seu coração acelerar ainda mais. O medo se instalou, mas havia algo ali, uma força que não era só a escuridão. Era, contou, a voz embargada pelo terror. Rafael hesitou, o olhar distante. Pai, tem algo dentro de mim, algo que pode tanto salvar quanto destruir. As palavras quebravam a estrutura de Carlos, como vidro se estilhaçando. Então um relâmpago iluminou o céu, revelando uma sombra ao fundo do jardim. Alguém estava observando. Demorou alguns segundos até que a figura fosse visível. Era uma mulher, alta, com uma aura sombria que pairava ao redor dela. Carlos se lembrou de ter visto aquela mulher algumas vezes nas redondezas, mas nunca soube quem era. Você não deveria estar aqui, Carlos gritou, tentando reunir coragem. Rafael se virou. Você não entende, pai. Ela sabe de mim, sabe do que eu sou. Uma onda de confusão tomou conta de Carlos. Do que você está falando, Rafael? A mulher sorriu de forma enigmática. Você realmente acredita que tudo isso é por acaso? Você ignora a herança que corre nas veias do seu filho? Carlos sentiu um frio na esquina, como se a verdade estivesse prestes a explodir diante dele. Herança? Que herança? O que você está insinuando? Rafael se virou para o pai, o desespero claro em seu rosto. É sobre a morte da mamãe. Ela não era quem você pensa. O que aconteceu naquela noite foi mais do que um acidente. Tem um legado, algo que ela guardou. As peças começaram a se encaixar de forma ameaçadora. As noites solitárias, as conversas sussurradas e os amigos estranhos. Rafael, o que você está dizendo? Sua mãe? O que você quer dizer? A mulher, se aproximando com passos silenciosos, interrompeu. A verdade está enterrada, Carlos. Sua esposa pertencia a uma linhagem que utilizava poderes ancestrais, e seu filho herda isso. Se ele não entender, estará condenado a um destino que você não pode imaginar. Não, isso não faz sentido. Carlos gritou, o pânico crescendo. Rafael, diga-me que isso não é verdade. Diga-me que não há nada de errado com você. E então, num instante, tudo mudou. Rafael começou a ser envolvido por uma luz ofuscante, uma energia que parecia pulsar de dentro dele. Carlos deu um passo para trás, completamente atordoado. Rafael! Ele gritou, mas a transformação do garoto era inegável. O brilho se intensificou e, em um ímpeto, Rafael desabou ao chão, sua forma tornando-se indistinta, como se estivesse se desfazendo. A mulher avançou, um sorriso triunfante em seu rosto. Finalmente, chegou o momento. O que estava acontecendo? A cada segundo, o ar se tornava mais pesado. Carlos sentiu um nó na garganta. O que você fez com meu filho? Ele estava apavorado, mas a mulher apenas balançou a cabeça. Desdenhosa. Não sou eu quem faz, Carlos. É o destino dele e o seu. Você não fez as perguntas certas. Não entendeu que isso vai além de você e do que acha que sabe sobre sua família. E então, um grito ecoou do fundo da noite. Não era o grito de Rafael. Era uma voz que Carlos reconheceu. Uma voz familiar, que vinha de sua esposa. Carlos. Tss. O tempo pareceu parar. Carlos olhou para a mulher, horrorizado. As palavras saíam em sussurro, mas o peso da verdade se depositava sobre ele, esmagando. Ela ainda está aqui, Carlos. Sua mulher não morreu daquela forma que você pensa. Seus laços a mantêm presa. E agora seu filho é a chave para libertá-la ou para subjugá-la. A escolha é dele. Nesse momento, algo dentro de Carlos se despedaçou. Ele percebeu que a vida que conhecia estava desmoronando. Rafael, a mulher misteriosa, a herança,
Tudo levava a uma realidade que poderia destruir ou salvar sua família. Agora a sombra da dúvida pairava entre eles. Rafael, a voz de sua esposa ecoava em sua mente, criando um turbilhão de emoções. O que ele faria agora? Proteger seu filho ou enfrentar o desconhecido que havia lhe sido escondido? O que mais ele não sabia? Assim que o relâmpago iluminou o céu novamente, a angústia e o terror preenchiam o ar. Carlos mal podia acreditar que todo o amor que tinha por sua família estava em jogo. E agora a única coisa que ele sabia era que tudo mudara de forma irreversível. Carlos estava paralisado. A revelação de que sua esposa tinha um legado escondido, algo que nem ele nem Rafael compreendiam plenamente, o deixava sem ar. Ele olhou para a figura sombria da mulher que se aproximava, o sorriso dela irradiando uma confiança que fazia o sangue dele esfriar. Rafael! Carlos gritou, desesperado, enquanto o filho lutava para controlar o brilho que emanava dele. Segure-se, filho. Não permita que isso te consuma. Rafael se contorcia no chão, uma dor visível nas feições. Pai, eu não consigo. Suas palavras saíram em meio a gemidos. Carlos se lançou para a frente, seu instinto de pai gritando para protegê-lo, mas assim que ele se aproximou, uma explosão de energia o lançou para trás, como se uma parede invisível o separasse de seu filho. Ele caiu, socos de dor irradiando pela sua coluna. Quando Carlos se levantou, um novo horror o aguardava. A mulher misteriosa agora tinha um olhar intenso nos olhos. Você não pode ajudá-lo. O poder dele é a chave, mas a verdade é mais sombria do que imagina. Então, algo aconteceu que Carlos nunca poderia prever. O céu ruiu. Um raio atingiu uma árvore próxima e ela se partiu ao meio, caindo com estrondo. Mas no momento em que a árvore tocou o chão, uma figura se ergueu de dentro da escuridão do bosque, como se a própria sombra ganhasse vida. Era uma mulher, tão familiar e tão distante ao mesmo tempo. Não! Carlos exclamou, reconhecendo-a instantaneamente. Carla, a voz dele tremia ao pronunciar o nome. Era sua esposa, mas não a versão que ele lembrava. Ela estava mudada, com um brilho etéreo, uma aura que misturava fragilidade e poder. Os olhos de Rafael brilharam intensamente ao ver a mãe. Mãe, você está viva! Seu grito soou como um sonho se transformando em realidade, enquanto o brilho no corpo dele diminuía. Eu nunca me fui, meu amor. Mas você ainda não entende, Carla declarou, a voz ressoando como um eco em uma caverna. O choque no coração de Carlos era palpável. O que você pensa que aconteceu naquela noite? Não era um acidente. Foi um sacrifício. Um sacrifício para proteger você, para proteger nossa linhagem. O caos ao redor deles parecia se dissipar. O som da tempestade tornou-se um sussurro distante, enquanto Carlos tentava compreender. Você estava viva e nunca me disse? Eu não podia. Precisávamos que você estivesse seguro, longe disso. O olhar de Carla encontrou o dele e Carlos viu um amor profundo e uma dor imensa ali. Rafael é especial. Ele é a ponte entre dois mundos. O poder que corre nele não vem apenas de mim, mas de gerações. Enquanto ela falava, a mulher sombria olhou para Carla com fúria. O que você está fazendo? Você não pode interferir no destino. A tensão voltou a aumentar, como um fio prestes a arrebentar. Estou salvando meu filho. Carla respondeu, a determinação transparecendo. Ele não pode ser usado como uma ferramenta, nem como um alvo. Foi então que Rafael, ainda abalado, disse, Mãe, o que devemos fazer? Estou assustado.
O grito dele rompeu os laços de sua fraqueza e a força começou a se reerguer. Você precisa aceitar quem você é, Rafael. Aceitar o legado que herdou sem medo. O olhar de Carla era esperançoso e severo ao mesmo tempo. Mas antes que eles pudessem fazer algo, a mulher sombria ergueu as mãos e começou a entoar um feitiço. Suas palavras cortantes como lâminas. Carlos soltou o ar preso em seu peito, o terror reverberando. Não! O que você está fazendo? Os céus se tornaram um turbilhão de cores e sombras. Assim que a mulher lançou sua magia, uma onda de energia envolveu Carlos, Carla e Rafael, como uma tempestade que se aproximava. E no clímax desse momento, uma verdade devastadora surgiu, como uma lâmina descendo, cortando o ar. Carlos percebeu que aquela mulher não era o que parecia. Ela não era apenas um inimigo. Ela era uma parte de sua vida que ele não reconhecia. A peça que faltava. A verdade é que você também é parte desse legado, Carlos. Ela gritou, a voz ecoando, e os olhos de Carlos se arregalaram, enquanto a última peça do quebra-cabeça começava a se unir. O que ele faria agora? A tempestade no ambiente e no peito dele se intensificou. As memórias, os segredos, tudo explodindo em uma realidade que ele nunca poderia imaginar. Quem você realmente é? Ele sussurrou, enquanto o mundo ao redor começava a girar, sem controle. Carlos, você precisa escolher. O futuro do seu filho e a verdade sobre você estão em jogo. As palavras ecoaram. E no meio do caos, tudo virou um borrão. O que estava prestes a acontecer mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de tudo que ele acreditava saber. O que ela revelaria poderia destruir ou salvar. E essa nova verdade poderia acabar com eles todos. Carlos estava paralisado. A revelação de que sua esposa tinha um legado escondido o deixava sem ar. Ele olhou para a figura sombria da mulher, seu sorriso carregado de um poder que fazia o sangue congelar. O reconhecimento de Carla, sua esposa, agora resplandecente em uma aura quase sobrenatural, revirava tudo dentro dele. A dor se misturava à esperança, mas a inquietação do desconhecido ainda pairava no ar. Carla? Carlos sussurrou, a voz tremendo de incredulidade. As gotas de chuva agora pareciam pesadas no ar, como se cada uma delas trouxesse a pressão de todas as verdades que ele enterrara. No momento em que você pensou que era tudo um acidente, eu fiz um sacrifício, Carlos. Ela olhou nos olhos dele, esperando que ele compreendesse a grandeza do que estava sendo revelado. O poder do nosso filho precisa de equilíbrio. Se continuar sem controle, ele não poderá mais ser salvado. A presença da mulher sombria começou a ferver com tensão. Nada disso deve acontecer. O poder dele pertence a mim. A raiva dela ecoou na noite. Carlos se sentiu apertar no peito, como uma tempestade prestes a estourar. E isso inclui sua própria vida, Carlos. A mulher continuou, com um brilho ameaçador. Você não pode escapar do que realmente é. Você é parte da linhagem. As palavras dela atingiram como uma onda de choque. Eu? Parte do quê? O que você está tentando dizer? Ele se virou para Carla, a confusão misturada com a fúria, mas o desespero tomou conta dele rapidamente. A oração por respostas era esmagadora. Você sempre esteve mais ligado a isso do que imagina, Carla disse. E a dor em seus olhos quebrou algo dentro de Carlos. O poder que existe em Rafael vem de nós dois, mas sua escolha está deixando ele vulnerável. Como você pode ter feito isso? Como você me escondeu essa verdade? A fragilidade na voz dele era palpável. A desilusão do amor dilacerando sua mente. Antes que qualquer um pudesse reagir, o céu trovejou mais uma vez, e uma luz brilhante e ofuscante explodiu, separando os três como se um raio tivesse atingido o coração daquela cena.
Carlos, sentindo o impacto da energia, caiu de joelhos. Um grito rasgou a escuridão. Era Rafael, e não um grito comum. Era um lamento agonizante, um som que parecia vir de outro mundo. Carlos olhou para cima e viu seu filho encolhido. A luz que anteriormente emanava dele, agora esvaindo-se. Rafael segurava dolorosamente sua cabeça, como se tentasse conter a tempestade que era sua própria essência. Rafael, não! Carlos gritou, erguendo-se, mas um novo poder começou a emanar do garoto, mais potente e sombrio que antes. O destino de vocês está prestes a se entrelaçar de uma maneira que você não pode imaginar. Carlos olhou para Carla. Que isso significa? O que esse poder fará com o nosso filho? Então, com um movimento rápido e certeiro, a mulher sombria avançou e lançou uma esfera de pura energia em direção a Rafael. Carlos se atirou para frente, segurando o filho nos braços enquanto eram atingidos. Uma explosão de luz e escuridão os envolveu. Tudo ficou em silêncio. Quando a poeira assentou, Carlos se levantou, seu corpo dolorido e sua mente atordoada. Ao olhar para Rafael, o horror congelou seu coração. O que estava diante dele não era mais seu filho. Rafael, a voz de Carlos, era um sussurro trêmulo. Ele se aproximou, mas o olhar do garoto tinha mudado. Havia algo profundo e perturbador ali. Um abismo que não era mais familiar. Pai, eu não sou quem você pensa, Rafael disse, a voz soando distante e ressoante. Eu sou diferente agora. A perturbadora verdade pairava no ar. Carlos se sentiu gelar. O que isso significava para eles? A linha entre perda e salvação agora se tornara um emaranhado de dores, escolhas e segredos. Eles haviam cruzado uma linha que jamais poderiam voltar. Carlos se perguntou o que seu filho se tornara. E o legado, que ele pensava que era só deles, agora parecia ter uma vida própria. O que vinha a seguir? No turbilhão de emoções, ficou claro que tudo havia mudado para sempre. Carlos estava paralisado. A revelação do que Rafael se tornara mexeu com tudo dentro dele. O filho que sempre conhecera agora era um enigma, uma força desconhecida que despertava um medo profundo. Rafael, ele sussurrou, sua voz travada enquanto olhava para aquele ser que mal parecia ser seu garoto. O olhar de Rafael era perdido e distante, quase como se estivesse assistindo tudo de fora. Pai, eu não sou quem você pensa. As palavras saíram como um eco, a voz distante, pronunciadas por alguém que começava a se esquecer da própria essência. Então, os relâmpagos cortaram o céu, iluminando o cenário como se a própria natureza estivesse tentando captar o que estava acontecendo. Não, você é o meu filho. Você precisa voltar. Não deixe essa força te consumir. Carlos implorou, a emoção transbordando em seu peito. O nó na garganta se tornou insuportável. A mulher sombria sorriu, um misto de satisfação e desdém. Ele pertence a mim agora. O potencial dele é maior do que você pode imaginar. E a verdadeira natureza começa a se revelar. A voz dela tinha um tom de vitória, como se estivesse no controle de tudo. Calada, Carla gritou, interrompindo-a. A presença de sua esposa tinha uma aura de proteção, mas as sombras ao redor dela pareciam responder a qualquer movimento, fazendo as árvores balançarem. Rafael, escute sua mãe. Você tem poder, mas precisa controlá-lo. Não se deixe levar. Mas neste instante, algo perturbador aconteceu. A atmosfera mudou abruptamente. Uma onda de energia percorreu o chão e fez a terra tremer. Carlos e Carla foram lançados para trás, enquanto Rafael ficava em pé, dominado
por uma luz intensa, pulsante. Rafael, Carlos gritou, mas a cena parecia surreal. O espaço ao redor distorcia-se como um sonho em degradação. A luz ao redor do garoto ficou tão intensa que ele mesmo começou a gritar, como se estivesse passando por uma transformação que ninguém poderia impedir. Então, com um estrondo que fez a mansão tremer, a luz explodiu. Um clarão envolveu tudo, e Carlos sentiu uma onda de calor intenso antes de desmaiar. Quando finalmente acordou, tudo estava calmo. O céu tinha clareado, e ele se levantou para ver uma cena surreal. Rafael estava no chão, não mais envolto por luz e sombras, mas com a expressão serena, quase sonolenta. A mulher sombria tinha desaparecido, e uma sensação estranha pairava no ar. Mas então, Carlos entendeu. Algo havia mudado, não só em Rafael, mas também dentro dele. O garoto não estava mais sozinho. Um estalo, a verdade surgiu de uma memória profunda. Rafael? Carlos perguntou hesitante. Mas a conexão de espírito que costumava sentir havia se perdido. O que aconteceu? Neste momento, algo congelou o ar. De uma sombra emergiu uma figura que Carlos nunca esperou ver novamente. Era a avó de Rafael. Uma mulher que ele pensava ter morrido anos atrás, antes mesmo de se casar com Carla. "Vovó!" Rafael exclamou, os olhos arredalando. A figura era quase etérea, mas a semelhança era inegável. Ela se aproximou, e o semblante de Rafael se iluminou com reconhecimento e confusão. "O poder que você possui vem de mim." Carlos observou em choque. O que isso significava? O olhar de Rafael era uma mistura de alegria e incerteza. "Mas e meu pai? Ele não sabia? E não deve saber." A avó respondeu com uma seriedade que fez o coração de Carlos disparar. "O legado que você carrega deve ser protegido. Ele não pode saber da verdadeira extensão de sua herança, o que pode trazer destruição ao nosso sangue." Carlos sussurrou. "Mas por quê?" O medo e a confusão giravam dentro dele como uma tempestade. Assim, a intensidade do que estava prestes a ser revelado aumentava. "O que mais você está escondendo?" E enquanto a verdade começava a emergir como uma sombra ameaçadora, algo dentro de Carlos explodiu. Ele percebeu que o legado não se resumia apenas a poder. Era um selo de segredos que poderia desmoronar tudo o que ele conhecia e acreditava. A questão que agora pairava no ar era até onde ele aceitaria ir para proteger seu filho e a verdade obscura que os ligava. O futuro estava mais nebuloso do que nunca. Carlos observou a figura da avó de Rafael, ainda atordoado com as revelações. A presença dela era como um ímã, puxando suas emoções em direções opostas, amor e medo. "Vovó?" Rafael sussurrou. Havia um brilho novo em seus olhos, uma mistura de reconhecimento e confusão. O ar ao redor deles parecia mudar. Uma brisa suave, quase reconfortante, flutuou pela manhã. Mas havia algo mais, um sussurro no vento que Carlos não conseguia identificar. Ele tentou entender. "Por que você nunca disse nada?" A voz dele era um misto de fraqueza e indignação. A ideia de tantos segredos pesava como uma pedra em seu coração. "Porque era necessário, Carlos." Ela respondeu, a voz suave, mas firme, como se estivesse falando a um estranho. "Eu não podia deixar que você se tornasse um alvo. O que você tem que entender é que o legado não é apenas poder, mas um fardo." Rafael parecia querer entender, mas estava perdido. "Mas o que isso significa para mim?" Ele olhou para a mãe, com um misto de esperança e medo. Eu não quero me tornar uma arma. Você é muito mais do que isso, querido." Carla disse, tentando conectar-se a ele.
Você pode ser o que escolher, mas precisa aceitar sua herança. A tensão subiu de novo. A mulher sombria poderia retornar a qualquer momento. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele queria proteger seu filho, mas como lidar com isso? Hábitos arraigados e segredos obscuros pareciam cercá-los. Ele ainda tentava entender se deveria confiar na avó de Rafael. O olhar dela era de amor, mas também de um pragmatismo que o deixava inquieto. Então, um estalo audível, a energia ao redor deles, começou a pulsar mais forte. Carlos sentiu a pressão na atmosfera, como se o próprio tempo estivesse congelando. E de repente, sobreveio um grito. Era um grito gutural, quase primal, que cortou o ar. O som parecia vir de dentro da própria terra, reverberando nas raízes da árvore caída. Ele olhou para o jardim, onde tudo havia começado, e viu algo se erguer do solo, uma forma nebulosa, como fumaça tomando forma em um corpo. Não! O que é isso? Carlos gritou, a adrenalina correndo. A figura se materializou lentamente, revelando um rosto familiar. É você! Carlos mal podia acreditar. Era seu pai, um homem que ele acreditava ter perdido anos atrás em um acidente. A expressão de seu pai era de desapontamento e leveza. Você não deveria estar aqui. Os olhares de Carla e da avó eram fixos, quase como se tentassem esconder a verdade. O que estava acontecendo? Carlos se virou para Rafael, que estava pior do que antes, assustado e perguntando se sua mente estava se despedaçando. Ai, o que você não me contou? Rafael balbuciou, um pavor genuíno em sua voz. Quem é ele? Carlos se sentiu engasgar com a pergunta. Ele é meu pai, Rafael. Mas como? As peças do quebra-cabeça começavam a se desconstruir, como se cada palavra tivesse o poder de abalar tudo o que eles sabiam. O avô pegou a mão de Rafael. Você é o peso e a luz, meu neto. A escolha será sempre sua. Carlos olhou para os dois. Assim que o vento soprou novamente, a figura do pai fez um gesto para que ele se aproximasse. Você precisa saber, Carlos. Não é sobre o poder. É sobre a verdade que vocês precisam encontrar, antes que seja tarde demais. Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlos, como um aviso. A atmosfera ficou pesada e tensa, como se a própria natureza estivesse se preparando para algo grandioso. Vocês têm que perceber que o que está em jogo vai além de vocês. Precisa mudar. A voz do avô ecoou antes que a figura de Carlos começasse a se desfazer, como um filme que chegava ao final. Mas antes que Carlos pudesse processar, a mulher sombria ressurgiu, seu olhar ameaçador direcionado para Rafael, que estava em um estado de puro terror. E vocês acham que isso é o fim? Disse ela, sua voz carregada de riso. Bela tentativa, mas a verdadeira luta está apenas começando. E com isso, tudo se transformou em uma tempestade de sombras e luz. Carlos não sabia quem poderia se salvar. A verdade se acionava, e a escolha de Rafael se tornaria a chave para um destino que poderia romper o ciclo. O que viria a seguir era uma incerteza pura, e a tensão no ar deixava um gosto amargo de dúvida. Enquanto todos eles enfrentavam o desconhecido, Carlos percebeu que nada seria como antes e que a batalha pela verdade apenas começava. Carlos estava paralisado. A mulher sombria ameaçava sua família com um sorriso macabro. E vocês acham que isso é o fim? Sua voz ecoava como um trovão, anunciando que o pior estava por vir. Enquanto a figura de Rafael tremia, os olhos reluziam de incerteza e poder. No meio da tensão, tudo ficou sombrio. O ar parecia pesado, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Rafael, concentre-se, Carlos gritou, seu coração pulsando como se estivesse prestes a sair pela garganta. E então, o inesperado aconteceu.
Um clarão ofuscante surgiu do corpo de Rafael e, de repente, a luz se transformou em um jorro de sombras. O céu escureceu como se estivesse respondendo à energia explosiva emanada dele. No centro desse caos, Carlos viu a mulher sombria hesitar, seus olhos arregalados. Não, isso não é o que eu planejei. Ela gritou, mas sua voz foi engolida pelo barulho ensurdecedor que envolvia Rafael, transformando-se em algo que nunca deveria ser visto. O ar estremeceu e uma onda de energia arrastou Carlos para trás. E quando a poeira baixou, na posição onde Rafael estava, havia uma figura. Não era mais seu filho, mas uma entidade envolta em uma escuridão pulsante, olhos brilhando com uma intensidade insuportável. Rafael? A pergunta saiu da boca de Carlos como um sussurro, quase irreconhecível. O garoto deslizou até o chão em um estado de quase desmaio, sua forma lutando contra o que se tornava. A mulher sombria parecia aturdida, mas logo um sorriso maligno surgiu em seu rosto. É isso mesmo. Ele pertence a mim agora. O caos tomou conta do ar e instantaneamente uma brisa gélida os envolveu. Algo mudou novamente. A atmosfera que há pouco parecia opressiva agora estava carregada de uma nova tensão. Mas foi nesse momento que uma verdade devastadora irrompeu da névoa. Antes que qualquer um pudesse reagir, a figura espectral do avô de Rafael se aproximou rapidamente. Seu rosto era um misto de medo e determinação. Ele não podia acreditar. Carlos, a verdade que você evita conhecer, Rafael não é só meu neto. Ele é o último de uma linhagem antiga. Uma intensidade nas palavras dele fez Carlos vacilar. Como assim? A incredulidade tomou conta dele, mas o avô não teve tempo de explicar. Com um movimento rápido, ele se virou para a mulher sombria. Você não deveria estar aqui. Não agora, e nesse instante, um grito ecoou, rasgando a realidade. Carlos virou-se rapidamente, o coração na boca. Era a voz de Carla, ecoando do além, mais forte e visceral do que nunca. Carlos, não deixe que eles te façam esquecer. As reações desencadeadas foram instantâneas. Rafael agora não era mais um mero adolescente, mas uma porção de segredos enterrados e riquezas ancestrais, e a indicação de que sua avó e seu avô estavam entrelaçados nas reviravoltas do destino dele deixou Carlos em choque. A decepção aplessou seu peito. Então tudo isso é uma armadilha? Vocês ocultaram isso de mim? Ele estava à beira de um colapso emocional. O peso da revelação tornou-se opressivo, como um manto negro sufocando seus sentimentos. Não era seguro. Nós éramos protegidos. A avó de Rafael interveio. Mas as palavras dela foram interrompidas pela aparição repentina de um brilho. Não da luz, mas uma rachadura na realidade em si. E algo serpenteou para fora dela. Algo que desafiava todas as leis da natureza. Um ser monstruoso, surgindo da escuridão, como se tivesse sido forjado da própria sombra. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A mulher sombria rosnou, e todo o ambiente se arcou, empurrando todos para trás. Na confusão, Rafael olhou para seu pai, um brilho de terror, mesclado com determinação nos olhos. Pai, eu posso controlar isso, mas preciso de você. O mundo parecia girar. A verdade havia sido revelada, mas ainda assim, Carlos se sentiu perdido. O que realmente aconteceria a seguir? Enfrentaria a mulher sombria e o ser que surgira, ou ajudaria Rafael a abraçar seu legado? As palavras de Carla ecoaram em sua mente com força. Carlos, escolha sabiamente. A verdade nunca é simples.
E com isso, no centro da tempestade de emoções e confusão, Carlos percebeu que as escolhas que faziam agora afetariam o destino de todos. As sombras se adensavam e o futuro deles dependia de como enfrentariam o desconhecido. Qual seria o preço da verdade? E qual verdade ainda estava por vir? Carlos estava paralisado. O olhar da mulher sombria o fuzilava, e a tensão no ar era palpável. Rafael, concentre-se, ele gritou, seu coração pulsando forte, como se quisesse sair do peito. A consciência do perigo tornava tudo ainda mais angustiante. Uma luz intensa pulsava de Rafael, cercando-o como se ele fosse um farol, mas a energia virou um turbilhão, lançando as sombras para longe. Carlos viu a mulher sombria hesitar, seus olhos brilhando com temor. Não, isso não é o que eu planejei! E naquele momento a realidade pareceu romper. Um estrondo anunciou a chegada de algo. Uma fenda no espaço ao redor deles começou a se abrir, revelando um vórtice de cores e formas distorcidas. O que é isso? Carlos gritou, mas foi abafado pelo som crescente da ruptura. Era um portal escuro, emanando um poder que fazia a atmosfera vibrar. Rafael começou a gritar, sua voz cortando o ar como lâminas. Pai, preciso de você! As palavras saíam entrecortadas, mas a luz ao seu redor parecia se intensificar cada vez mais, envolvendo-o em uma aura quase insuportável. Rafael, não desista! Carlos correu em direção ao filho, mas uma força invisível o fez parar. Ele sentiu seu coração aflito. A mulher sombria riu da situação, sua figura se contorcendo. Você não pode salvá-lo, ele é meu agora. Com um movimento abrupto, Rafael levantou os braços e a energia explodiu como um foguete lançado ao céu, criando um brilho ofuscante que silenciou todos ao redor. Carlos sentiu como se a própria terra tremesse enquanto as sombras se afastavam. Mas uma onda de confusão se abateu sobre ele. Querido, controle-se! Carla gritou, seus olhos fixos em Rafael, uma mistura de esperança e medo. Mas então tudo mudou. Uma sombra muito mais profunda surgiu do portal. Era um ser maior, uma criatura composta de uma escuridão lúgubre que parecia absorver a luz ao seu redor. Nem mesmo a mulher sombria estava pronta para isso. Não! O que você fez? Ela gritou, e Carlos pôde ver um pânico em seu olhar. E então, como um eco do passado, uma voz conhecida emergiu do portal. Carlos! Era a voz de sua mãe, distante e envolta em mistério. Ele sentiu um frio na espinha. Eu sempre estive aqui. As palavras dela pareciam pesar tanto quanto todo mundo. Não! Você não pode estar aqui. Carlos hesitou. Sua mente girava enquanto ele tentava entender. A mulher sombria tinha um semblante de triunfo, mas virou-se rapidamente para a nova figura. Você pediu minha ajuda. Ela começou, mas a voz de sua mãe cortou o ar. Não, você não entende. O poder que você busca não é seu para controlar. A combinação de vozes criou uma cacofonia agonizante, cada palavra soando como um estilhaço no coração de Carlos. A figura de sua mãe começou a se materializar, e o que antes era um eco distante, agora fazia parte de uma realidade que ele não conseguia compreender. O que está acontecendo? Carlos perguntou, os olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Vocês acham que estão no controle? O destino de sua família está prestes a mudar para sempre. A cativante escuridão tomou conta do espaço e, em um movimento, as informações começaram a fluir. No instante em que Carlos percebeu, as sombras se desfez, revelando a verdade. Então, é você? O terror o envolveu quando a realidade se dissipou. O ser sombrio não era um desconhecido. Era o seu pai. A reação de Carlos foi instantânea. Não, isso não pode ser. Você está morto. As palavras saíram como um sussurro desesperado.
O choque ultrapassou o entendimento. Os olhos dele se arregalaram enquanto o rosto pálido de seu pai sorriu, mais uma vez, revelando o que ele realmente era. Carlos, você e Rafael têm uma escolha a fazer. Ele começou enquanto a escuridão envolvia todos. As peças estavam se encaixando e a revelação ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava saber. O que isso significava para Rafael? E qual seria o papel de Carlos nesse jogo sombrio? Enquanto a tempestade de emoções crescia, Carlos percebeu que tudo estava prestes a mudar. Carlos estava em choque. A revelação era devastadora. Ele olhou para o ser que se apresentava como seu pai, sua mente girando com histórias que não se encaixavam. A mulher sombria estava de pé, triunfante, enquanto Rafael se contorcia entre a luz e a sombra. O caos tomou conta do ambiente. O ar pesado parecia vivo, pulsando com a energia do desconhecido. Pai, você precisa voltar, Rafael gritou. A dor e a confusão em sua voz cortando a atmosfera tensa. As palavras refletiam toda a luta interna. Eu não posso controlar isso. Ele olhou para Carlos e, por um momento, o garoto pareceu o filho que Carlos conhecera, vulnerável e perdido. Rafael, olhe para mim, Carlos pediu, com um nó na garganta. Você pode conseguir. Você é forte. Lute contra isso. Ele caminhou lentamente até o filho. O ser sombrio e o avô de Rafael observavam, e uma expectativa tensa pairava no ar, como um trovão prestes a estourar. Você não entende. Ele não é mais o menino que você conhecia. A voz do avô era um eco de sofrimento. Carlos sentiu uma onda de desespero, mas nada o impediria de lutar. Ele não podia deixar que o passado consumisse o futuro de seu filho. Rafael, ouça, não é sobre reforçar o que vem de mim, mas o que está em você. A luz ao redor do garoto começou a oscilar, uma batalha entre a escuridão e a luz. Lembre-se de quem você é, lembre-se do amor. Carlos estendeu a mão, e naquele momento, algo mudou. A energia pulsante começou a diminuir, e Rafael fez um tremendo esforço para se controlar. Pai, é tão difícil. Ele se curvou como se a própria alma estivesse sendo moldada. Então, algo dentro dele pareceu estalar. Você é o que escolhe ser, Carlos insistiu, seus olhos fixos no filho. O coração dele batia forte. Cada batida era uma prece. Havia um brilho nos olhos de Rafael, uma determinação que era totalmente dele. Você está aqui por uma razão, e essa razão é sua liberdade. Com um grito primal, uma luz opressiva explodiu em torno de Rafael, e o ser sombrio hesitou, seu semblante mudando. Não, ela gritou, mas já era tarde demais. A luminosidade cercou o menino, e a escuridão começou a se dissipar, como nuvens de tempestade sendo varridas pelo vento. E em um movimento final, Rafael estendeu a mão e a luz se intensificou, criando uma onda que envolveu todos. Carlos fechou os olhos, a força e a energia vibrando como um tambor em seu peito. E quando a luz finalmente se acalmou, tudo o que restava era um profundo silêncio. Quando Carlos abriu os olhos, viu Rafael de pé, cansado, mas seu filho estava ali, livre. A mulher sombria, entretanto, se desfez em fragmentos escuros, dissolvendo-se na brisa, como se jamais tivesse existido. Você conseguiu, filho. Carlos correu até ele, e se encararam, um misto de alívio e amor. Rafael sorriu, ainda exausto, mas iluminado. Eu plantei a semente do que eu sou, pai. Com lágrimas nos olhos, Carlos tocou o ombro do filho. Nós vamos redescobrir nossa família, um novo começo, juntos. Então olharam para a presença visível de Carla, que finalmente tinha segurança em seus olhos. É hora de finalmente unir nossos laços. Juntos, eles se voltaram para o céu, agora claro,
livre das sombras. Carlos sentiu um peso se dissipar de seus ombros. O legado não era uma maldição, mas uma oportunidade de se reconectar, curar as feridas e construir algo novo. A jornada ainda não tinha acabado, havia muito a descobrir e o amor prevaleceria. Mas a pergunta queimava: qual era o próximo passo nessa nova vida? O futuro estava aberto e cheio de possibilidades. Se você está aqui e essa história fez seu coração acelerar, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!